Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no AZ Matemática com o professor Alex. E para esta aula 5, não é, sobre limites exponenciais, trago um exercício 245, extraído do livro de vídeos, concretamente na página 30, não é? Bom, antes de começarmos aqui a resolver este nosso exercício, peço que para o vídeo subscreva-se aqui no AZ Matemática, uma forma de ficar por dentro, não é, de todas as aulas que ele vai disponibilizando ao longo da semana. É também uma forma, não é, de ajudar o próprio canal a crescer, não é? Não esquece também de assistir os outros vídeos, não é? As outras playlists disponíveis aqui no AZ Matemática. Indo concretamente ao que interessa, né? Nós temos aí um limite com x tendendo a infinito de x ao quadrado mais 2 sobre 2x ao quadrado mais 1 elevado a x ao quadrado. Então, significa que nós temos como base essa expressão dentro de parênteses, nós temos como expoente o x ao quadrado, certo? Então, como eu venho dizendo, não é, em todas as aulas, não é, que antecede a esta, que quando nós temos um limite exponencial, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o limite, não é, da base, simplesmente o limite da base, para averiguar se este limite é um limite igual a 1 ou diferente de 1. Caso seja diferente de 1, que é o caso, nós aplicamos, não é, o limite fundamental aqui, ou melhor, o limite exponencial, que diz o seguinte: quando nós temos o limite, não é, de uma dada função f de x, não é, de uma dada função f de x elevado a uma outra função, podemos chamar de g de x, não é? Então, este limite é exatamente igual a limite da base, que é neste caso a função f de x, não é? Limite da base elevado ao limite do nosso expoente, que é neste caso a função g de x, certo? Mas se o limite da base, que é neste caso o limite de f de x, não é? De f de x é diferente de 1. Então, significa que primeiro devemos analisar o limite da base, não é? Caso ele seja diferente de 1, então nós aplicamos esta regra ou este limite. Então, caso seja igual a 1, aí nós recorremos ao limite notável, neste caso ao número Neper. Estamos juntos? Então, para este nosso caso, recorrendo aqui à substituição, significa que teremos aqui, né, substituindo aqui a nossa variável x pelo valor da sua tendência, que neste caso infinito, teremos infinito mais 2x é igual a infinito. Teremos aqui 2 vezes infinito, isto é igual a infinito. Infinito mais 1, isto é igual a infinito. Então significa que teremos infinito sobre infinito. Então significa que temos aí uma indeterminação. Então significa que devemos levantar, não é, essa nossa indeterminação. Não, o que vai acontecer ao levantar essa indeterminação é que o resultado final será mesmo diferente de 1. Então, para quem quiser averiguar isto, é só uma questão de, né, levantar, né, este limite com a indeterminação infinito sobre infinito e no fim irá perceber que de facto é diferente de 1. Então, sendo diferente de 1, quando perceber que será diferente de 1, então aplique, não é, este princípio. Então, eu sei que será diferente de 1 e você também terá a oportunidade de perceber que será diferente de 1, não é? Vamos então aplicar, não é, este princípio. Então, teremos aqui, transcrevendo aqui o nosso limite, não é? 245. Temos aqui x ao quadrado mais 2 de 2x ao quadrado mais 1, não é? Com x ao quadrado. Então, isto será igual a limite da base, que neste caso a nossa função f de x, esta que está dentro de parênteses, com x tendendo a infinito, neste caso de x ao quadrado mais 2 sobre 2x ao quadrado mais 1, tudo isto elevado ao limite do nosso expoente, que é neste caso a função x ao quadrado, que denominamos de g de x, né, com x tendendo a infinito, certo?
Então, podemos perceber aqui que ao substituir, não é, esta nossa variável, neste caso é o limite, não é, da nossa base, não é, terás a oportunidade de perceber que de facto será diferente de 1, não é? Então, aqui é o limite da nossa base. Substituir, teremos aqui uma indeterminação de tipo infinito sobre infinito. Então, significa que devemos levantar essa nossa indeterminação. Então, teremos aqui limite com x tendendo a infinito, não é? Então podemos aqui, não é, evidenciar este x ao quadrado, não é? Visto que é o fator comum ali nos dois casos, tanto no numerador assim como no denominador, não é? Então vamos ter aqui evidenciar o x ao quadrado, não é? Ao multiplicar o x ao quadrado por 1, retornamos o x ao quadrado. Ao multiplicar o x ao quadrado por 2 sobre x ao quadrado, retornamos aqui ao 2, certo? Então, para o caso do nosso denominador, teremos aqui x ao quadrado vezes o 2, este 2, não é? Mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Ao multiplicar x ao quadrado por 2, retornamos a 2x ao quadrado, não é? Ao multiplicar x ao quadrado por 1 sobre x ao quadrado, retornamos simplesmente ao 1, certo? Certo. Então, significa que aqui está tudo em ordem. E aqui teremos limite com o x tendendo a infinito de x ao quadrado, certo? Então, assim sendo, desculpa aí. Então, assim sendo, teremos aqui, não é? Temos estes dois fatores semelhantes, então significa que podemos cancelar, não é? Então, ficamos simplesmente com limite de x tendendo a infinito de 1 mais 2 sobre x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre x ao quadrado, não é? E aqui podemos aplicar a substituição. Então significa que onde nós temos a variável x, podemos substituir pelo valor da sua tendência, que neste caso é infinito. Então significa infinito ao quadrado. Isto vai nos dar mais ou menos, significa que vamos ter mais infinito, não é? Substituímos aqui o x pela variável, ou melhor, pela tendência, que neste caso infinito, não é? Então, podemos perceber no nosso limite da base também é possível efetuarmos aqui a substituição. Então significa que teremos aqui, não é, infinito ao quadrado vai nos dar infinito, 2 sobre infinito vai nos dar 0, e no 1 teremos 1 sobre infinito ao quadrado vai nos dar também 0. Então ficamos simplesmente com 1 meio. Então significa que o nosso limite aqui será exatamente igual a 1 meio, não é, elevado a mais infinito, certo? Então, este limite será exatamente igual a 0. Igual a 0 por quê? Bom, escrever aqui uma pequena nota muito importante, né? Para as pessoas que gostam de matemática, é fundamental que tenham este conhecimento, que quando nós temos aqui uma potência de uma dada base, não é, elevado a mais infinito, não é igual a 0 se, não é, esta nossa base, não é maior. Esta nossa base, não é maior que 0 e ao mesmo tempo menor que 1. Então é o nosso caso. Então nós temos aqui como base 1 meio. 1 meio é exatamente 0,5. 0,5, não é maior que 0 e é também menor que 1. Então significa que este limite, ou melhor, que esta potência é igual a 0, que é exatamente o caso que nós temos aqui. Então, espero que tenhas percebido, tenhas gostado também desta nota, não é? E que possas, não é, reter essa nota para levar para outros casos, não é, distintos a estes. E muito obrigado pela preferência. Não se esqueça de subscrever-se aqui ao Zé Matemática. E esperem por mais aulas aqui no canal. E muito obrigado.